Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos estar iniciando mais um momento da leitura da palavra e hoje vamos estar meditando nos capítulos 7 e 8 de Isaías e na carta de Paulo aos Efésios no capítulo 2. Isaías capítulo 7. Mensagem para o rei Acais. Glória a Deus. No tempo em que Acais, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, Reazim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram a cidade de Jerusalém, mas não puderam conquistá-la. Quando o rei Acais soube que os sírios haviam feito um acordo com os israelitas, ele e todo o seu povo ficaram com tanto medo que tremiam como vara verdes. O Senhor Deus disse a Isaías: vá com o seu filho Seá-Jazube e encontre-se com o rei Acaz. Ele estará na estrada onde os tintureiros trabalham, perto do canal que traz água do açude de cima. Diga ao rei que fique alerta, mas não perca a calma, que não tenha medo e nem fique desanimado por causa do ódio do rei Rezim, dos sírios e do rei Peca. Eles são menos perigosos do que dois tições soltando fumaça. Os sírios junto com o rei Peca e os israelitas estão fazendo planos para prejudicar o rei Acais. Eles estão combinando o seguinte: vamos atacar o reino de Judá e conquistar o seu povo, e forçá-lo a aceitá-lo, filho de Tabeal, como rei. Porém, eu, o Senhor, afirmo que isso não acontecerá, pois a Síria não é mais forte do que Damasco, a sua capital, e Damasco não é mais forte do que o rei Rezim. A terra de Israel não é mais forte do que Samaria, a sua capital, e Samaria não é mais forte do que o rei Perca. Mas daqui a 75 anos, Israel será destruído e deixará de existir como nação. Se vocês não estiverem uma fé firme, não poderão ficar firmes. Emanuel, Deus está com o seu povo. O Senhor Deus enviou ao rei Acais esta outra mensagem: peço ao Senhor, seu Deus, que lhe dê um sinal. Esse sinal poderá vir das profundezas do mundo dos mortos ou das alturas do céu. Mas Acais respondeu: não vou pedir sinal nenhum, não vou pôr o Senhor à prova. Então Isaías disse: escutem, descendente do rei Davi, será que não basta vocês abusarem da paciência das pessoas? Precisa abusar também da paciência do meu Deus? Pois o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de Emanuel. Quando ele chegar à idade de saber escolher o bem e rejeitar o mal, o povo estará comendo coalhada e mel. Mas mesmo antes desse tempo, ó rei Acais, as terras daqueles dois reis que lhe causaram tanto medo, ficarão completamente abandonadas. O Senhor Deus vai tirar o sofrimento para o Senhor, ó rei, para as pessoas da sua família e para o seu povo. Ele fará isso por meio do rei da Síria, e o sofrimento que esse rei vai causar será o pior que já houve, desde que o reino de Israel se separou do reinado de Judá. Quando chegar aquele dia, o Senhor Deus vai assobiar e chamar os egípcios para que veja como se fossem mosca dos lugares mais distantes do rio Nilo. E assobiará também para que os sírios, como um enxame de abelhas, venha da sua terra. Eles virão como enxame
pousarão nos vales mais profundos, nas fendas das rochas, e em todos os espinheiros, e em todos os lugares onde o gado bebe água. Naquele dia o Senhor vai contratar um barbeiro que vive na região que fica do outro lado do rio Eufrates, isto é, o rei da Síria. Ele virá e rapará a barba, os cabelos e os pelos de todo o corpo. Naquele dia, quem ficar com uma vaca nova e com 2 cabras, terá tanto leite que poderá comer coalhada. E todos os que ficarem com vida no país comerão coalhada e mel. Naquele dia, o que antes era uma plantação, com 1000 pés de uva, valendo 1000 barras de prata, virará um terreno cheio de mato e de espinheiro. O país todo ficará coberto de espinheiro, e os homens irão aliançar um arco e flecha, e todos os montes onde antes havia plantação ficarão cobertos de mato e de espinheiro, que ninguém terá coragem de ir até lá, somente o gado e as ovelhas irão para pastar. Capítulo 8 de Isaías. O significado do nome do filho de Isaías. O Senhor Deus disse: pegue uma tabuleta grande e escreva nela, em letras bem grandes, o seguinte nome: Maé Salal Asbaz. E procure 2 homens de confiança, isso é, o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jeberequias, para servirem de testemunha. Algum tempo depois, a minha mulher, a profetisa, ficou grávida e deu à luz um filho. Aí o Senhor me disse: ponha nele o nome de Maé Salal Asbaz, pois antes que ele aprenda a dizer papai ou mamãe, o rei da Síria levará embora todas as riquezas de Damasco e de Samaria. O Senhor falou comigo de novo. Ele disse: esse povo não quis as águas calmas do riacho de Siloé e está tremendo de medo do rei Rezim e do rei Peca. Por isso eu, o Senhor, vou fazer o rei da Síria e o seu poderoso exército para atacarem esse povo. Eles avançarão como uma enchente no rio Eufrates, que sobe acima das margens de todos os canais e de todos os rios que desabrocham nele. Eles invadirão a terra de Judá como as águas de uma enchente que cobre tudo e sobe até o pescoço da gente. Mas Deus está com o seu povo. As suas asas abertas protegem a terra prometida. Reúna-se povos, mas fiquem com medo. Escutem todos os países distantes. Prepare-se para a guerra, mas vocês serão derrotados. Sim, prepare-se para a guerra, mas vocês serão derrotados. Façam planos, mas eles não darão certo. Resolvam o que quiserem, mas tudo fracassará, pois Deus está conosco. Deus avisa os profetas e os seus seguidores. O Senhor Deus pôs sua poderosa mão sobre mim e avisou a mim e os meus seguidores que não andamos no caminho que o povo estava seguindo. Ele nos disse: não pense que tudo que o povo chama de revolução seja revolução mesmo. Não fique assustado e nem tenha medo daquilo de que o povo tem medo. Pelo contrário, fiquem assustados por minha causa e tenha medo de mim, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, sou santo. Eu serei um templo para abrigar vocês e serei também uma pedra e uma rocha que fará com que os povos de Judá e de Israel tropecem e caiam. Serei uma armadilha e um laço para pegar os moradores de Jerusalém. Muitos tropeçarão e cairão e desaparecerão, ficarão presos nessas armadilhas. Eu disse aos meus seguidores: guardem a mensagem e lembrem dos ensinamentos que o Senhor me deu. Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e ponho a minha esperança. Aqui estou
eu com os filhos que o Senhor Deus me deu. O Senhor Todo-Poderoso, que mora no Monte Sião, nos enviou para sermos sinais que causem espanto ao povo de Israel. Algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médios, que caçoem e que falam baixinho. Essas pessoas dirão: precisamos receber mensagem dos espíritos, precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Mas vocês responderão assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus, que os médicos dizem não ter nenhum valor. Tempos de aflição. O povo andará de um lugar para outro, sem rumo, desanimado e com fome. Por causa da fome ficarão com raiva e amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Olharão para o céu e depois para a terra, e verão somente sofrimento, escuridão, trevas e angústia, porém não poderão escapar delas. Capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. Da morte para a vida. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles, vivíamos de acordo com as nossas natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queria. Assim, porque somos seres humanos, como os outros, nós também estavam destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estavam espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por isso, estamos unidos com Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar que todos os tempos do futuro, a imensa grandeza da sua graça que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, não é um presente dado, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez e que somos agora. Em nossa união com Cristo, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós, unidos por meio de Cristo. Lembre que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidado pelos judeus, que chama a si mesmo de circuncidado por praticar a circuncisão. Lembre-se de que vocês eram no passado. Naquele tempo vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo vivia sem esperança e sem Deus. Mas agora, unido com Cristo, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele, pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo que nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz, pela sua morte na cruz. Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos, por meio da cruz. Ele os uniu um só corpo e os levou de volta para Deus.
Assim, Cristo veio e anunciou a nossa boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus que estavam longe dele, como aos judeus que estavam perto dele. E é por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. Portanto, vocês não-judeus não são mais estrangeiros e nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família deles. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental deste edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele também o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto uns aos outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Essa foi a nossa leitura de hoje. Que Deus em Cristo possa vos abençoar em o nome de Jesus.